disso tudo, senão a gente ia ficar aqui a vida toda. Então eu escolhi uma pequena porção da palavra de Deus, que revela o Deus grande. E nós vamos pensar nela, nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Deixasse a sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 24. E por que Josué? Josué, o livro de Josué é atribuído a ele, a tradição, a história, os estudiosos, eles atribuem a escrita desse livro a Josué, ou então aos sacerdotes Eleazar e Finéias. Esse livro, segundo também a tradição, os estudiosos, esse livro foi escrito na época por volta de 1390 a.C., 1390 anos antes de Cristo. É uma data aproximada que os estudiosos dataram este livro. Ou seja, nós vamos falar de um escrito de aproximadamente 3.400 anos atrás. Nossa, é muito tempo, viu? 3.400 anos atrás. E aí, o que foi escrito, por que nós devemos, que nós vamos encontrar em Josué, nesse livro? Esse livro revela um conhecimento de Deus, os seus propósitos, suas palavras e a sua atuação na vida do homem, do ser humano. Nesse livro também é revelada a misericórdia de Deus, também a sua graça. Quando Deus, neste livro, ele exige um compromisso com o seu povo. Neste livro também, nós encontramos um fortalecimento para a nossa fé. E, por fim, nós também podemos encontrar no livro de Josué uma associação espiritual com o povo de Deus que ajudará a nos identificarmos como parte desta família, desse povo. Então, nós temos muitos motivos para ler este livro. Então, em Josué capítulo 24, eu vou estar falando nessa manhã sobre o Deus grande que nós temos louvado esta manhã o tempo todo e como ele se revela nesse capítulo. Está o slide aí, e no slide eu coloquei somente os tópicos os quais eu estarei falando, que fala do Deus que é grande. Por que Deus é grande? Como nós, na nossa compreensão humana, nós conhecemos esse Deus que é grande? Nós só podemos conhecer esse Deus que é grande, em primeiro lugar, porque Ele faz grandes coisas, ou coisas grandes. Dos versículos 2 ao versículos 10, nós vamos ver isso. Primeiro, Josué chama a liderança, chama o povo para se apresentar diante de Deus. Então, não tem como você conhecer as coisas grandes de Deus se você vive distante de Deus. Então, é necessário que você se apresente a Deus para você conhecer as coisas grandes de Deus. E no versículo 2, então, diz Josué. Josué disse ao povo, a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão
as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Em primeiro lugar, nós precisamos entender aqui que Deus é grande porque faz coisas grandes. E a primeira coisa grande que Deus faz, esse Deus que se revela aqui, que nós podemos ver nesse texto, é que esse Deus que faz coisas grandes, ele multiplicou a descendência de Abraão. E que coisa grande é essa, multiplicar a descendência de Abraão? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque ele multiplicou, esse Deus grande, que faz coisas grandes, ele fez uma estéril gerar filhos. É Deus que faz. Esse Deus grande, que se revela como um Deus grande nesta manhã, é o Deus que de uma estéril, já em idade avançada, ele faz gerar filhos. E daquele filho ele multiplica. O nosso Deus faz coisas grandes. O nosso Deus faz coisas impossíveis que nós não podemos fazer. Então, o Deus de coisas grandes, ele multiplica. Ele multiplicou a descendência de Abraão, como nós acabamos de ler. E na velhice de Sara estéril, ele permitiu que Sara concebesse. Só um Deus grande pode fazer isso. O Deus grande, ele multiplica. Em segundo aqui, esse Deus que faz coisas grandes, ele manifestou o seu grande poder no Egito para libertar o seu povo por meio de Moisés. E aí vem o versículo 5. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais, os carros e com os cavaleiros até o Mar Vermelho. Ele, esse Deus grande, ele manifestou o seu grande poder no Egito para libertar o seu povo, e ele fez isso por meio de Moisés. O Deus que faz coisas grandes, meus irmãos, ele manifesta o seu poder. E o que ele fez no Egito? O que ele fez no Egito? O que Deus fez no Egito para libertar o seu povo? Transformou o quê? Enviou o quê? A água do rio virou o quê? Depois enviou o quê? Uma praga de... Veio rã, veio gafanhotos, veio depois pedras de fogo, veio piolho, por fim veio as úlceras, as doenças, para mostrar àquele povo quem é esse Deus grande. E eles tentaram fazer alguma coisa para se comparar a esse Deus grande, mas eles não conseguiram. E Deus se revelou ali como Deus grande, manifestando seu grande poder no Egito para libertar o seu povo. E por fim, a morte de todos os primogênitos. Deus fez isso. Todos aqueles que não tinham a marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas casas, ali o anjo da morte entrou. Deus, esse Deus que é grande, ele manifesta seu poder para libertar o seu povo. Ele fez coisas grandes, aqui ele se revela como um Deus grande. Esse Deus grande, que faz coisas grandes, ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar e destruiu seus inimigos. Aí vem o verso 6 e o 7,
que diz: tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com os cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs em escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Deus então abriu o mar vermelho, quando não tinha mais saída para o povo. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, mas os inimigos do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, todos eles pereceram ali. O Deus grande faz coisas grandes e livra o seu povo. E abre o mar, faz coisas impossíveis para livrar e libertar o seu povo. Esse é o Deus grande. O Deus grande, que faz coisas grandes, que se revela nessa manhã, também Ele pelejou pelo seu povo e entregou os seus inimigos em suas mãos. Ainda que no deserto o povo não ficou abandonado, Deus esteve com eles, cuidando deles. Onde eu vou plantar no deserto para colher alguma coisa, não tinha lugar para plantar nem para colher, e Deus enviava o alimento. Deus enviava o alimento. Onde no deserto havia água para o povo saciar a sede, Deus tira a água da rocha. Somente um Deus grande pode fazer isso. O povo que caminhou e habitou no deserto não habitou sozinho. E Deus esteve com esse povo, cuidando desse povo. E somente um Deus grande, que faz coisas grandes, faz essas coisas. E esse Deus, Ele pelejou pelo seu povo. No versículo 8, eu quero que você acompanhe comigo. Diz aí a peleja que Deus teve pelo seu povo, entregando seus amigos nas mãos, seus inimigos nas mãos do povo. E diz o texto da palavra de Deus no versículo 8 de Josué: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitava da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a terra, e eu os destruí diante de vós. Meus irmãos, o Deus que faz coisas grandes, o Deus que é grande, faz coisas grandes, é o Deus que peleja pelo seu povo, é o Deus que peleja por nós. Esse Deus que é grande, faz coisas grandes, Ele também faz com que aqueles que querem te amaldiçoar, te abençoe. Cara, incrível, irmãos. Aqueles que desejam o teu mal, Deus faz eles te abençoarem. Isso é incrível. E no versículo 9 e 10 diz a palavra de Deus: levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Olha, irmãos, aqueles que desejam mal a você, esse Deus que é grande, que faz coisas grandes, Deus faz com que no lugar deles fazerem o mal contra você, Deus muda essa situação, e Deus faz com que eles te abençoem. Então alguma coisa deve mudar na nossa mente, alguma coisa deve mudar na nossa vida. Se você de fato busca por esse Deus grande, a nossa maneira de proceder, de agir, deve mudar. Então, esse Deus que faz coisas grandes, esse Deus grande, Ele faz coisas grandes. E essas coisas grandes que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje também na sua vida. Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, em primeiro lugar, o Deus que é grande, que nós louvamos nesta manhã, Ele faz coisas grandes. Amém? Posso ouvir um aleluia? Sabe o que significa isso? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós ficamos com medo da aleluia, né? Ficamos, não podemos nos parecer com os pentecostais, né? Então nós ficamos com medo, né? Mas aleluia é uma expressão de um coração grato, alegre, diante desse Deus que é grande. Então você pode dar mais um aleluia? Aleluia. Amém, louvado seja Deus.
Segundo lugar, irmãos, esse Deus que é grande, que faz coisas grandes, Ele cumpre todas as suas promessas. Nós vemos nesse texto, Ele cumpre todas as suas promessas, sabe por quê, irmãos? Porque Ele é fiel, Deus é fiel. Fiel é atributo de Deus. Nos versículos 11 até o 13 diz assim: passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, os zeus, os zeus. Porém, os entreguei nas vossas mãos, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não foi com a tua espada, ou seja, não foi com a tua força, sabe, nem com o teu arco, olha só, não foi com os teus recursos, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Esse Deus, meus irmãos, que faz, Deus grande que nós louvamos nesta manhã, que faz coisas grandes, é um Deus fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu, meus irmãos, uma terra para o seu povo descansar. Deus prometeu uma terra. E agora o povo que era escravo no Egito, esse povo agora já está liberto, já está livre desse jugo de escravidão do Egito, e já desfruta da bênção tomada dessa posse, da promessa que Deus havia feito. O povo já está na terra que Deus havia prometido. Aqui nós temos 2 situações. O Deus que é grande, que faz coisas grandes, Ele é fiel, e se cumpriu na vida do povo aqui, a promessa que Deus havia feito. E o texto diz no verso 12, que quanto aos inimigos do seu povo, Deus fez o que com eles? Deus expulsou. Existem situações na nossa vida que a gente não vai precisar lutar, é Deus. É Deus que vai cuidar. É Deus. Existem situações na sua vida que você não vai ter que pelejar, você não vai ter que brigar, você não vai ter que usar seu arco, você não vai ter que usar sua espada, você não vai ter que usar sua força. É Deus. É Deus. Você precisa descansar em Deus. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender e tomar posse da promessa desse Deus que é fiel para que ela se cumpra na nossa vida. E você, quando você se apropria dessa promessa, você passa a descansar, você passa a ter paz de verdade. Porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. E a segunda, que você precisa aprender nessa manhã, sobre esse Deus grande que é fiel e cumpre todas as suas promessas, é que Deus deu a terra para o seu povo, que Ele havia prometido, conforme diz no verso 13. Sabe? Deus, Ele cumpre o que diz. A palavra de Deus se cumprirá, nada faltará. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Então Deus cumpre suas promessas, porque Ele é fiel. Então esse Deus que é grande, Ele é poderoso para fazer grandes coisas, Ele também é fiel para cumprir o que prometeu. Então se apegue às promessas de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês nesta manhã sobre esse Deus que é grande. Porque, assim, eu fico falando, né, Deus é grande, Deus é grande. Por que Deus é grande? Dentro da nossa limitação, agora é uma oportunidade, né, que eu tenho de falar, né, porque
Eu posso falar aqui dessa cabecinha, né? Pequena, né? Que na verdade, quando eu era criança, eu parecia um pirulito, que aí era diferente, né? Aí o pessoal me chamava o cabeção, né? Olha lá o cabeção, né? Então, Deus não vai caber dentro dessa cabecinha aqui. Ele é grande demais. Mas como é que eu digo que ele é grande? Eu só posso dizer que ele é grande porque a minha limitação humana, dentro da minha limitação humana, é uma forma de compreender, de me expressar, que ele é grande, ele é imensurável, sabe? E esse Deus grande, ele abençoou o seu povo no lugar onde ele o colocou. O Deus que é grande abençoa seu povo no lugar onde ele o colocou. E aí, o versículo 13 diz assim, irmãos. O versículo 13, com relação à bênção de Deus no lugar onde ele colocou o povo. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e as cidades que não edificastes. Deus é generoso, Deus é a graça, isso é graça. E habitais nelas, e ele diz, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Comei do fruto desta terra que você não plantou. Viva nessa terra edificada que você não trabalhou. Isto se chama graça, é bênção, sabe? Deus fez a promessa que o seu povo seria abençoado nesta terra que ele havia prometido. E aqui, ele diz para o seu povo, vocês têm uma terra que não trabalharam por ela. E agora vocês vão comer o que vocês plantaram. Isso é bênção, Deus abençoa o seu povo no lugar onde ele colocou o seu povo para ficar. E eu quero dizer uma palavra para vocês nesta manhã, para vocês entenderem. Talvez você esteja insatisfeito, inquieto, perturbado, aflito, no lugar onde você está. Portanto, no lugar disso, eu gostaria que você parasse para pensar, se foi Deus que te colocou ali, se foi Deus que colocou você onde você está, se onde você está foi um lugar onde você pediu a Deus para estar, porque se foi, é neste lugar que Deus te colocou para te abençoar. Você crê nisso, irmãos? Você crê que a casa que Deus te deu hoje, é claro, as pessoas procuram sempre melhorar, mas dificilmente elas conseguem ser gratas pelo que já têm e vivem aflitas por aquilo que elas ainda não têm e deixam de viver com alegria diante daquilo que já está disponível para elas. E não conseguem entender que Deus já colocou elas ali para abençoá-las. Ver aquilo ali como uma bênção de Deus e se alegrar. Então, meus irmãos, no lugar que Deus te colocou, é ali que Ele vai te abençoar. Claro, quer melhorar? Melhore mesmo. Hoje, eu estava com um grupo lá do pessoal dos irmãos do batismo, que vão se batizar, né? A gente conversando, e eu falei com eles, eu quero que vocês vivam uma vida próspera. Eu quero que vocês paguem imposto de renda, porque eu conversei com uma irmã, a irmã falou, pastor, eu sou louca para pagar imposto de renda. Enquanto que tem gente que fica assim,
eu não gosto de pagar esse negócio de imposto de renda. Aí a irmã me falou, ela já é aposentada, já está a idade avançada, ela falava assim para mim, pastor, eu era louca para um dia pagar imposto de renda. Aí eu falei, é mesmo, irmã? Aí eu falei, por quê? Porque se eu estou pagando imposto de renda é porque eu estou ganhando bem, né? Aí eu falei, uau, que bênção. Legal, a perspectiva, a maneira de ver as coisas, né? Então, aí a gente estava falando lá que hoje um salário mínimo está em torno de R$ 1.300, então você pega o dízimo, R$ 130, entrega o dízimo, R$ 130. Mas eu quero que você prospere, irmão, eu quero que você chegue a 80 mil, 100 mil reais, sabe, de salário. Aí você vai dar 8 mil, entregar 8 mil de dízimo. Aí ela ficou assim. A gente está brincando ali, fazendo um trocadilho, já fica difícil. Não, eu falei, não, quem é fiel no pouco é fiel no muito também. Sabe? Quem é fiel em qualquer situação. E eu falei, eu quero que vocês prosperem, porque eu não quero ter muita coisa, eu não quero ter nada não, eu quero que vocês tenham. Aí me chama, né, pastor? Vamos lá passear na minha lancha. Né? Comprei uma lancha, pastor, vamos lá passear na minha lancha. Vamos passear no meu barco. Vamos passar um feriado lá na minha casa de praia. Eu não quero ter, eu quero que vocês tenham. Eu tenho um amigo, muito amigo mesmo, um pastor amigo meu, que a igreja dele tem sítio, ele me chama de vez em quando para lá. Eu falei, por isso que é bom ter amigos, né? Amigo me chama, então me chama para o sítio, eu vou lá para o sítio com ele, a gente fica um tempo. Eu não quero ter, eu quero que meus amigos tenham e sejam abençoados. Mas, meus irmãos, então, Deus te colocou num lugar para te abençoar. Esse Deus que é grande, Ele faz coisas grandes, é poderoso para fazer coisas grandes, cumpre o que diz, todas as suas promessas, porque Ele é fiel, e também Ele abençoa o seu povo, no lugar onde Ele colocou o seu povo para ficar. E onde Deus te colocou, hoje, onde você está, é para você ser abençoado. E aqui nós temos o que eu acabei de dizer, o povo tomou posse de uma bênção que eles nem trabalharam, não fizeram nada, é assim que Deus faz. Não estou falando que a gente tem que ser preguiçosos, não, tá bom? Não é nada disso, não. Tem que estudar, você precisa se dedicar, né, correr atrás aí. E eles comeram coisas de uma terra que eles nem plantaram. É assim que Deus faz. Então, no lugar que Deus te colocou, é aí que Deus vai te abençoar. Você crê nisso, irmão? Crê mesmo, de verdade? Se você achava que estava infeliz por estar nesse lugar, peça a Deus, Deus, mude isso em mim. Me faça ver, Deus, a tua bênção aqui. Não permita que eu sofra por aquilo que eu não tenho, que eu não consegui ainda. Você está desfrutando da bênção de Deus no lugar que Deus te colocou? Está? Pensa nisso. Eu creio que a partir daí, esse Deus grande vai começar a ser glorificado na sua vida e você vai passar a ter mais alegria. E por fim, meus irmãos, esse Deus grande que se revela nessa manhã, Ele faz alianças. Ou seja, Ele deseja ter um compromisso com o seu povo. Ele chama seu povo para o compromisso. E aí, até aqui é Deus falando. É Deus falando. Deus que fala. Desde o início, desde o versículo 2, diz então Josué, todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. É Deus falando o tempo todo. E chega um momento depois, no versículo 14 em diante, que vai do versículo 14 até o 25, onde Deus chama o povo para fazer aliança com esse povo. Esse Deus de aliança, aliança é compromisso. Quando eu coloquei, esse aqui já não é a minha aliança de casamento, essa é a minha aliança, eu louvo a Deus dos meus 25 anos de casados, da minha boda de prata, né? Então eu espero chegar aos 50, né? E eu renovei minha aliança com a Alessandra,
Quando eu me casei com ela, nós nos casamos, eu fiz uma aliança com ela. E no ano passado, nós renovamos essa aliança aqui, de 25 anos de casado. Então, essa aliança é uma aliança de 25 anos de casado. E aliança é compromisso, um compromisso que eu devo honrar. E Deus, Ele honra o compromisso dEle com o seu povo, mas Ele deseja também que o seu povo honre o seu compromisso com Ele. E a gente vê isso nos versículos 14 até o versículo 25. Deus exigindo o compromisso de todos aqueles que fazem aliança com Ele. E aí temos o texto dos versículos 14 ao versículo 25. E nesse texto aqui, Josué disse ao povo, para o povo temer ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Josué diz para o povo, onde Deus exige do povo lançar fora tudo que compromete o relacionamento desse povo com Deus. Um relacionamento exclusivo desse povo com Deus. Josué fala para o povo, lança fora. E essas coisas que Josué pede para lançar fora são deuses. Então, tudo aquilo que compromete o seu relacionamento com Deus se torna um Deus para você. Porque Deus só existe um, mas existem os falsos deuses que nós criamos, né? Deus é o único. Então, tudo isso, Josué exige, jogue isso fora, lance isso fora. Né? E no caso do povo aqui, os deuses dos pais. Sabe, a tradição, todos os costumes, tudo aquilo que os pais traziam, né? Que eles acreditavam, Josué manda lançar fora. E com relação à integridade, Deus exige dedicação total a Ele. E com relação à fidelidade, é de compromisso permanente e eterno com Ele. É uma aliança eterna, não é uma aliança que hoje já caiu em descrédito aí, quando as pessoas falam, vou me casar, se der certo Deus, se não der a gente separa. Não. O nosso compromisso com Deus, que Deus exige de nós, é um compromisso eterno, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa e assumir o seu compromisso. Agora isso, meus irmãos, é uma questão de escolha, sabe? É você que vai escolher. E aí a gente começa no versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, diz a palavra de Deus. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, é uma questão de escolha. Fazer uma aliança com Deus agora é uma questão de escolha. Você que vai decidir. Você deverá tomar a sua decisão de fazer uma aliança com o Senhor ou não. Eu quero ou não. A escolha é sua. E essa escolha que Deus deseja é porque Ele quer um compromisso com a gente. Ele quer um compromisso com você. E Ele quer honrar o compromisso que Ele tem com você, para que você desfrute de todas as suas obras, de todas as coisas grandes que Ele faz. Mas Ele exige de você também um compromisso. E a decisão do povo foi, sabe qual foi a decisão que o povo teve? Longe de nós abandonarmos ao Senhor. Olha que lindo. Eu vou assumir meu compromisso com o meu Senhor. Então, abandonar o Senhor? Não. O versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. A decisão do povo foi permanecer. Vamos renovar essa aliança.
eu não vou abandonar o meu Senhor. A segunda decisão do povo aqui que a gente vê, a expressão do povo está no versículo 17, quando o povo diz, nós sabemos quem nós servimos. O povo falou assim, nós sabemos quem nós servimos? Não. Eles conhecem o Senhor que eles estão servindo, que está sendo apresentado e que está falando com eles. Olha só o que diz o versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, na casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Gente, meus irmãos queridos, eles conheciam o Deus que estava falando com eles, o Deus que estava exigindo uma aliança com eles, o Deus que estava falando com eles, exigindo deles uma posição. Eles conheciam, nós conhecemos o Senhor. A terceira atitude ou situação que acontece nessa vida de compromisso, além de, longe de nós abandonarmos o Senhor, porque quem tem compromisso não abandona. A segunda é conhecer quem você está, com quem você está assumindo compromisso. A terceira é, nós confessamos o seu nome, o nome do Senhor é confessá-lo, não ter vergonha dele. E aí vem o versículo 18, diz, o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Eles confessaram, Ele é o nosso Deus. Houve confissão do nome do Senhor. É Ele, esse Deus, que eles não vão abandonar, esse Deus que eles conhecem, esse Deus que eles declaram e confessam, Ele é o nosso Deus. Esse Deus que faz aliança, quer fazer aliança com um povo que não o abandona, um povo que o conhece, um povo que confessa o seu nome, e um povo que tem desejo de servi-lo. É esse povo, um povo que tem desejo de servi-lo. E aqui nesse texto de Josué, capítulo 24, nós vemos 3 momentos onde o povo declara o desejo de servir ao Senhor. Primeiro, no versículo 18, diz assim, versículo 18 diz, o Senhor expulsou de nós toda essa gente, até os amorreus, moradores da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor. Diante da decisão que foi exigido que o povo tomasse, a quem vocês vão servir, o povo responde, nós também, porque José falou, vocês vão decidir quem vocês vão servir, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. E o povo responde, nós também serviremos ao Senhor, aleluia. No versículo 21, aí vem Josué, no versículo 19, vai dar uma outra palavra para o povo, dizendo, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servides a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, mais uma vez, não, antes serviremos ao Senhor, versículo 21. Segunda confissão do povo, dizendo, tomando a decisão, confirmando, não, nós serviremos ao Senhor. E por fim, Josué, no versículo 22, Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 24, a terceira vez o povo diz,
Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. 3 vezes o povo assume um compromisso de servir ao Senhor. Mas para isso eles tiveram que lançar fora o que os impedia de servir ao Senhor, de dar exclusividade ao Senhor. E nesta manhã, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que vocês precisam lançar fora? Quais são os seus deuses que você precisa lançar fora para servir com exclusividade ao Deus que é grande e faz coisas grandes? Quais são as desculpas que você sempre dá para não fazer o que Deus quer que você faça e para não ser o que Deus quer que você seja? Quais são as desculpas? Hoje é dia de lançar fora. Quais são as desculpas de você honrar o compromisso que você tem com Deus? Pare de dar desculpas. Pare de colocar impedimentos para servir ao Senhor com temor, com integridade e com fidelidade. Ele quer fazer uma aliança eterna com você. E a pergunta que eu faço agora é: você quer fazer de fato uma aliança eterna com Deus? Pare de dar desculpa, lance fora. Se você quer, lance fora. Lance fora os seus deuses. Lance fora aquilo que impede você de fazer o que Deus quer que você faça e de você ser o que Deus quer que você seja. Lance fora. Lance fora o que atrapalha a sua comunhão com Deus. Lance fora. Lance fora todas as suas desculpas. Lance fora e nessa manhã assuma um compromisso com Deus. Nessa manhã, o Deus que é grande se revelou por meio da sua palavra que é santa, por meio dessa pequena porção dessa palavra. E esta palavra santa mostra os grandiosos feitos desse Deus que é grande. O que ele fez? Ele fez coisas grandes no passado, na vida do seu povo, e continua fazendo coisas grandes hoje, e quer fazer coisas grandes na sua vida. Você crê nisso? Nesta manhã, o Deus que é grande se revelou por meio desta palavra santa. Ele cumpre todas as suas promessas. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é fiel, e Deus cumpre o que prometeu. Ele prometeu uma terra para o seu povo, e ele deu uma terra para o seu povo. Abraão creu lá no início, e Deus cumpriu o que ele prometeu. Deus tem promessas para o seu povo, para a sua vida, e Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Você crê que Deus tem promessas para você? Você crê nisso? Se apegue a essas promessas. Nesta manhã, o Deus que é grande, que se revelou por meio dessa palavra santa, Ele abençoa de verdade, irmãos, a vida de todos aqueles que confiam nele. Ele abençoou a vida do seu povo no passado, com a terra e com os frutos da terra. E Ele também pode abençoar a sua vida hoje, no lugar onde Ele te colocou. Onde você está, é aí que Deus colocou você para te abençoar. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê que esse Deus, Ele abençoa a vida de todos aqueles que confiam nele? Você crê que Ele tem o poder para abençoar a sua vida? Esse Deus que é grande e que se revelou nesta manhã por meio desta palavra santa, Ele faz alianças e renova alianças com todos aqueles que desejam fazer uma aliança com Ele. E hoje você pode fazer uma aliança de compromisso com o Senhor. Você está disposto, você quer fazer uma aliança com Deus, assumindo com Ele um compromisso de servi-lo, de jamais abandoná-lo,
de lançar fora todos os seus deuses, todos os seus impedimentos de servir ao Senhor? Você deseja nesta manhã assumir um compromisso com Deus? Esse Deus que é grande. Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que você está honrando o seu compromisso com Deus? Nesta manhã aqui, alguém que quer renovar esse compromisso. Senhor, eu não tenho sido um servo, eu não tenho te servido como eu deveria. Existe um Deus que eu preciso lançar fora, alguns impedimentos que têm me bloqueado de fazer o que tu queres que eu faça e de ser o que tu queres que eu seja. Mas nesta manhã eu quero renovar esse compromisso contigo, porque eu quero fazer o que tu desejas que eu faça, e eu quero ser o que tu desejas que eu seja. Eu quero te servir, Senhor. Você quer melhorar isso renovando a aliança? Alguém nesta manhã que quer renovar a aliança com o Senhor, levante uma de suas mãos. Se você não tem servido ao Senhor do jeito que Ele gostaria, se você tem alguns deuses são impedimentos que te bloqueia de servir ao Senhor do jeito que Ele gostaria que você o servisse, lance fora esses deuses e renove a sua aliança com Ele. Alguém nessa manhã que deseja? Levante uma de suas mãos. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor nesta manhã. Eu quero assumir um compromisso novo com Deus nesta manhã. Eu quero sair daqui renovado, para honrar o nome de Deus onde Ele me colocou, para desfrutar da bênção de Deus onde Ele me colocou, para desfrutar das promessas de Deus onde Ele me colocou, para experimentar as coisas grandes de Deus onde Ele me colocou. Há alguém nesta manhã que deseja renovar? Deus te abençoe, minha irmã. Há mais alguém que quer renovar seu compromisso com Deus? É renovar. Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus seja com vocês. Há mais alguém que não está sendo aquilo que Deus quer que seja? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Pode levantar. Fala, eu quero renovar meu compromisso com o Senhor, porque eu quero servi-lo. Eu quero servi-lo de modo fiel, conforme diz a palavra do Senhor. Conforme o Senhor exigiu do seu povo. Exigiu do seu povo. Para servi-lo com integridade. Para servi-lo com integridade. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nesta manhã, é uma manhã de renovação de aliança. É uma manhã de renovação de compromisso com Deus. E hoje você tem a oportunidade de renovar o seu compromisso com Deus. Para você ser aquilo que Deus quer que você seja e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Há mais alguém que deseja? Levante uma de suas mãos. E nós vamos cantar uma música. Essa música que o Mateus está tocando. Nós vamos cantar essa música, louvar a Deus com essa canção. E vocês que desejam renovar o seu compromisso com Deus, vocês que levantaram as mãos, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Vocês que desejaram renovar o seu compromisso com Deus, se coloquem de pé nesse momento. Todos vocês que levantaram as mãos. Enquanto cantarmos esse louvor, se você sentiu o desejo de renovar seu compromisso com Deus, se Deus tem falado contigo, te chamando para um compromisso com Ele, você pode se colocar de pé também, para você ser o que Deus quer que você seja, no nome de Jesus. Sei que os teus olhos, Deus te abençoe, meu. sempre atentos permanecem. Deus te abençoe. Aleluia. Que manhã maravilhosa, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aleluia.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Sei que os teus olhos sempre atentos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só um momento agora. Eu vou estar orando por essas pessoas que se colocaram de pé e querem renovar o seu compromisso com Deus. Querem ser aquilo que Deus quer que elas sejam e querem fazer aquilo que Deus quer que elas façam e querem servir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome pelo poder da tua palavra que penetra o coração. Ó Pai, que cumpre o propósito dela. E nesta manhã, Deus, o Senhor nos chama para um compromisso. O Deus que é grande nos chama para um compromisso e renovar um compromisso contigo, uma aliança contigo. E aqui, Pai, essas pessoas tão preciosas aos teus olhos, que se colocaram, ó Pai, de pé, desejando renovar a aliança contigo, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa ajudá-las a lançar fora tudo aquilo que precisa ser lançado para que elas possam te servir com temor, para que elas possam te servir com integridade e com fidelidade. Pai, em nome de Jesus, faça coisas grandes na vida dessas pessoas, que elas, ó Pai, tomem posse das tuas promessas, que elas, ó Deus, sejam abençoadas com as tuas bênçãos, onde o Senhor colocar cada uma delas, ó Pai, que elas honrem o compromisso que estão renovando e fazendo nesta manhã contigo. Abençoa-as, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento para a gente cantar essa parte dessa música. Quero dizer que você pode enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Porque Ele é grande. Deus de aliança, Deus de promessa.
Nós vamos orar agora, encerrando esse culto. E eu gostaria que você, ao sair daqui, abençoe a vida de 3 pessoas. 3 pessoas. Que se cumpra na sua vida as promessas de Deus. Que você desfrute das bênçãos de Deus. Que esse Deus grande faça coisas grandes na sua vida. Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos diante de Ti, um Deus grande, que mesmo sendo tão grande, está no meio do Teu povo. E eu te louvo por isso. Te louvo porque o Senhor faz coisas grandes. E eu peço ao Senhor que faça coisas grandes na vida de todos que aqui estão, na vida daqueles que estão participando online, pela internet. Eu peço ao Senhor que as Tuas promessas se cumpram na vida de todos que aqui estão e na vida também de todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Peço ao Senhor que abençoe, Deus, também a vida de todos que aqui estão. Ó Deus, também abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. E que o compromisso hoje assumido contigo, nós venhamos honrar a aliança eterna que foi feita por meio de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Dê um restante de dia abençoado, Pai, para o Teu povo, e que logo mais às 18 horas o Teu povo, lançando as desculpas, os deuses fora, possam estar aqui para desfrutar da Tua presença. No nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, e sobre todo o povo de Deus, espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, oração silenciosa. Assim que o Mateus acabar de tocar o pós-lúdio, ele fizer o seguinte aqui, os irmãos poderão se levantar.